Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é metanoia, uma transformação de dentro para fora. A palavra arrependei-vos significa metanoia, que no grego quer dizer mudança de mente, mudança de caráter e mudança de atitude. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que se encontra em 1 Samuel, capítulo 10, versos 1 a 8. E depois nós já estamos aqui com um breve estudo sobre metanoia. Pedro pregou sobre metanoia, João Batista pregou, o Senhor Jesus pregou, Paulo pregou. Todos pregaram sobre metanoia. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, para de praticar essas coisas, essas iniquidades. Pare de fazer o que é errado e comece a fazer o certo. Na vida de um crente, na vida de um cristão, nos dias de hoje, Deus também dá tempo para a gente ter essa transformação. Só que se o caráter do humano, a briga dele, a carne lutando com o espírito e a carne prevalecendo mais, às vezes Deus tem que fazer igual fez com Jacó. Tem que tocar na carne e ele passa a ser mudado o nome de Jacó para Israel. E dali ele é transformado uma nova pessoa. Ou assim nesse texto que a gente vai ver que foi através do Espírito de Deus, que já teve uma transformação ali instantânea na vida de Saul. Então, nos dias de hoje, nós, como cristão, crente, evangélicos, temos que tomar muito cuidado, porque o evangelho é isso, é metanoia, é mudança de mente, é mudança de caráter, é mudança de atitude, é mudança de linguajar, é mudança de tudo. Aquele que mente não pode ficar mentindo mais e nem pode mentir mais, sabe? Aquele que tinha um linguajar chulo na sua boca, sabe? Tem que ir procurando transformando, porque o Senhor Jesus, ele dá tempo, ele é sábio. Ele sabe que o ser humano ele vai conhecer o evangelho da graça e não é do dia para a noite. Tem pessoas que com um ano já tem uma transformação, tem outras que é com 6 meses, só que tem outras que se tiver ali, ó, sabe, tá na igreja, tá buscando o Senhor, tá tomando santa ceia e tá com safadeza com a família, com a esposa, com o esposo, sabe, fazendo coisa errada, trambiquinho, aí às vezes Deus tem que vir com a metanoia, tocando na coxa, igual tocou com Jacó. Ou Deus toca na nossa pele, no nosso corpo ou no nosso bolso. Aí só assim a gente vai ter uma metanoia. Portanto, é bom sempre pedir, tanto um, tanto outro, é sempre bom pedir ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, que mude, que trate, que tira todas as impurezas de dentro para fora. Porque aí sim, quando você for tratado dentro, pode ter certeza que vai resplandecer na sua face, no seu linguajar, no seu dia a dia. Na onde você entrar, vão saber que houve uma metanoia em você, uma mudança de mente, de caráter, de atitude. Você realmente mudou quando você encontrou o evangelho da graça. Vamos ver então, meus irmãos, o texto sagrado e depois nós vamos para um breve estudo sobre metanoia. Vamos lá então, 1 Samuel capítulo 10, versos 1 a 8 diz assim: Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: Porventura o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, olha só, meu irmão, Samuel era profeta mesmo. Olha que ele começa a entregar revelação para Saul. Só Deus. Hoje, portanto, quando me deixares, encontrará 2 homens. Olha o que ele fala, meu irmão. Olha só, ele dá detalhe. Próximo ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: Eis que já foram encontradas jumentas que saíste a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas, no caso que já foi achada, e estás agora aflito por tua causa. Indaga a todo momento que terás acontecido ao meu filho. Versos 3. Então dali prosseguirás rumo ao carvalho. Isso é Samuel continuando dizendo: encontrará 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus. Olha só, irmão, Deus revela o profundo e o oculto aqui nesse texto. No carvalho de Tabor encontrará 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos, outros 3 pães e outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho.
Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que aceitará. Olha só, irmão, você imagina a cabeça de Saul. Fala, como esse homem sabe de tudo isso? Que um está com 3, outro está com 2, o outro vai me servir o pão e é para me aceitar. Irmão, só Deus. Deus revela o oculto e o profundo através dos seus profetas. Verso 5. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, defrontarás com uma confrataria de profetas que vem descendo do altar, lugar tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e será transformado em outro homem. Olha só, meu irmão, Saul, através do Espírito Santo de Deus que tomou conta do vaso, do corpo dele, a partir daquele momento ele foi transformado em outro homem. É o que eu e você precisamos pedir todo dia ao Senhor Deus, que o Espírito Santo age em nossas vidas para ter uma transformação, uma metanoia, de dentro para fora, sabe, meus irmãos? É isso que nós precisamos. Verso 7. Assim que esses sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Ide, todavia, na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifício de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Olha só, meu irmão, só vou voltar ao verso 6 aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Neste momento, o Espírito do Senhor, olha, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti. Olha só, quando o Espírito de Deus, meu irmão, toma todo o controle do homem, acontece isso daqui, ó. E terás manifestações proféticas com eles, e será transformado em outro homem. É isso, meu irmão, é isso que a metanoia faz, sabe? Arrependei-vos, é isso, metanoia, mudança de mente, caráter, atitude. Temos que ser transformados em outro homem, em outra mulher. O que mais tem é crente na igreja, meu irmão, precisamos de transformação, sabe? Pessoas que vão na igreja e querem mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos, querem mais mamão do que o Deus Todo-Poderoso. O povo vai atrás de dinheiro, atrás de bênção, mas não quer uma transformação. Vive do mesmo jeito, sabe? Tem pessoas que vai para a igreja e tá 5, 10 anos e não teve uma transformação. Vai e não larga o cigarro, não larga a bebida, não larga a mentira, não larga a fofoca. Sabe, meu irmão? É um negócio esquisito de entender, né, irmão? Muito tempo na igreja e não consegue ter uma metanoia. Vamos ver aqui, irmão, então, o que significa metanoia? Estamos aqui com 7 páginas. Vamos ver o significado e um breve estudo sobre metanoia. Metanoia, mudança de vida. O termo metanoia é composto pelo prefixo grego meta, que significa após ou com, e nous, que significa intelecto ou mente. Uma tradução literal de metanoia significa mudança de mentalidade ou propósito. O termo geralmente é usado em 2 contextos, ambos com o sentido literal da palavra. Na Bíblia, a tradução mais comum é arrepender-se. O erudito cristão argumentava, Tertuliano, que na teologia cristã, a melhor tradução para metanoia é mudança de mentalidade. Nesse contexto, a mudança se refere a um incrédulo que se torna crente. E esse tipo específico de mudança de mentalidade implica em mudança total de comportamento e natureza. Espera-se que a pessoa que passa por uma metanoia não só adote o pensamento piedoso mas suas ações reflitam piedade. Portanto, arrepender-se refere-se à renúncia do pecado, tanto em pensamento como em ação. No Evangelho segundo Marcos, João Batista pregava o batismo do arrependimento, que significa metanoia, para o perdão dos pecados. Na perspectiva de Mateus, a essência da mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Metanoia aqui, em outras passagens bíblicas, significa não apenas mudança de natureza, mas transformação total, no sentido de que essa mudança de direcionamento implica na necessidade de ajuda divina por um lado e por outro,
de uma conduta ética por parte da pessoa. Em termos simples, a palavra metanoia tem um significado extraordinário na pregação de Cristo e dos apóstolos. Significa após a mente, mudança de mentalidade, mudar o modo de pensar. A metanoia no Novo Testamento é um chamado divino a uma mudança radical de mentalidade em relação à religião. Portanto, traduzir metanoia por arrependimento fica além do significado impressionante dessa palavra, pois ela cria um sentimento totalmente diferente em relação à pregação de Jesus e seus apóstolos. Por acaso, a proclamação principal de Jesus e dos apóstolos foi: arrependa-se, sinta remorso pelos seus pecados, ponto de interrogação. Ou foi metanoia, ponto de interrogação. Assuma um novo modo de pensar. A diferença é patente. Qual das duas propostas está alinhado ao Evangelho da Graça que o Novo Testamento prega? Logicamente, a segunda. O Evangelho conclama o seguidor a assumir uma nova mentalidade em relação à religião. O homem se considera bom e acha que a obediência à lei é o caminho para a salvação, que a lei exige obediência parcial e que a maioria não perecerá. Jesus conclama o seguidor a crer que ninguém é bom ou será salvo por cumprir a lei, porque a lei exige obediência total e é o caminho largo que leva à destruição. Os apóstolos nos conclamam a acreditar que a cruz de Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, o único caminho para a salvação e para a vida por fé, mas para o mundo a cruz é uma tolice. Arrependimento genuíno. Verdadeiro arrependimento é metanoia, a palavra grega que significa uma mudança completa de direção. Muitas pessoas, como o rei Saul, estão sempre pedindo desculpa, mas nunca mudam. Pobre Saul nunca aprendeu, pediu desculpa e lamentou muitas vezes o que tinha feito, mas nunca se arrependeu de verdade. Nunca virou para o outro lado e seguiu na direção oposta. Saul lamentou e chorou na frente do profeta Samuel, mas não por estar arrependido, mas por saber que ia perder o reino. Não confessou e abandonou seu pecado, a raiz maligna por trás da fachada. Isso aqui aconteceu já lá no finalzinho, meu irmão. O texto que nós lemos foi logo no começo, quando Samuel encontra ali Saul, logo no comecinho diz um chamado dele. Ali ele teve a metanoia, só que depois ele lá na frente já teve os problemas e não se arrependeu de verdade. É isso que o texto está querendo dizer. Apesar do rei Davi também ter cometido pecados graves, ele se arrependeu muito e teve uma mudança verdadeira. Por isso Deus lhe perdoou grandemente. Davi buscou o coração de Deus. Davi amava a Deus profundamente e desejava muito glorificar e agradar a Deus. E ele amou Davi, apesar de todos os seus pecados e erros, porque estava disposto a confessar e mudar, e tornou-se um dos grandes homens de Deus, apesar de si mesmo. Portanto, o verdadeiro arrependimento é muito mais do que pedir desculpas, é metanoia, mudança total de mente, coração e direção. Uma pessoa totalmente nova, uma nova personalidade, uma nova criatura em Cristo Jesus, nascido de novo, só pode fazer isso, mas cabe a nós acreditar e ficar do lado de Deus. O verdadeiro arrependimento é fruto de um coração transformado, de uma vida transformada, de uma mudança total de mentalidade. Significa dar meia volta e seguir na direção oposta, como se estivesse dirigindo um carro e decidir fazer o retorno e seguir em outra direção. Ao fazer isso, está materializando o sentido da palavra metanoia, traduzida no Novo Testamento: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Tem uma revolução de vida, pois o reino de Deus está aqui. Ele disse: vire-se e siga na direção oposta. Não pode continuar vivendo da mesma forma, não pode mais seguir o mesmo caminho, não é possível continuar sendo escravo de Mamon e seguir a Deus, não pode servir a Deus e a Mamon, é impossível, Jesus o disse, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. A quem você está servindo? É o que eu disse, meus irmãos, muitas pessoas vão para a igreja, mas o Espírito Santo de Deus nos mostra, sabe? Toca no coração e na mente, sabe? Pessoas que buscam a Deus só pelo que Ele dá e não pelo que Ele é. Pessoas que buscam a Deus só pelas bênçãos, mas não para ter uma transformação, sabe? Para Deus colocar amor no coração, para ter uma mudança de mente, de caráter, de atitude, para ter mais amor, para orar pelos pecadores, para orar pelos aqueles que
que vos persegue, aqueles que vos maltratam. Isso que é metanoia, meu irmão, é mudança de mente, de caráter e atitude. Pode ter certeza, nós tivemos uma aula outro dia que os professores disseram: quando você começar a orar por aqueles que bateram na tua face, não carnalmente, mas espiritualmente, aqueles que falaram de você, aqueles que lançaram palavras venenosas contra você, e você orar para eles, para Deus, Deus tenha misericórdia, pode ter certeza que já começou uma metanoia na sua vida, já começou uma mudança, uma transformação de mente, de caráter e de atitude, porque é isso que Deus quer de nós, sabe? Deus não quer que a gente apenas tenha fé pelos bens materiais que Deus pode mudar. A gente tem que ter fé que Deus vai mudar a gente de dentro para fora. A gente vai ser uma nova criatura, sabe? A gente tem que ter fé para pedir a Deus sabedoria, entendimento, estratégia, e não ter fé só para pedir bênção material. Temos que ter fé para pedir bênçãos espirituais, mudar a nossa mente, o nosso caráter, a nossa atitude, ter amor no coração, não ficar falando mal das pessoas, sabe? E quando você falar, peça perdão automaticamente, fala: Deus me perdoa porque eu falei daquela pessoa, eu falei mal, eu falei sem saber, sem conhecer, eu falei por falta de sabedoria. Deus me perdoa, Pai, provoque em mim uma metanoia, provoque em mim uma mudança de mente, de caráter, de atitude, faça um novo homem, uma nova mulher, coloca amor no meu coração. É isso que Deus quer, meus irmãos. Arrependimento traz salvação. Quando Paulo diz aos anciãos de Éfeso para irem à ilha de Mileto, explica que ele foi publicamente e nas casas testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, diante do rei Agripa, Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente ao que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, que significa metanoia. Paulo está proclamando a mesma mensagem de João e Pedro, afirmando que o arrependimento é necessário para a salvação e que o fruto ou as obras dignas de arrependimento, literalmente um processo sob a influência do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode provocar em nós uma metanoia. E é isso que nós temos que pedir. São indicativos do verdadeiro arrependimento. A Bíblia também ensina que o arrependimento é um dom de Deus. Em Atos 5:31, Pedro e os outros apóstolos declararam diante do Sinédrio: Deus com a sua destra o elevou, príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E Pedro explicou o seu chamado do Senhor para levar aos gentios a mensagem da salvação, e seus irmãos em Jerusalém respondem, glorificando a Deus e dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Hoje no mundo, o arrependimento como condição está bastante ausente na mensagem da salvação do cristão. Muitas vezes a salvação é oferecida como um ingresso grátis para o céu, um bilhete que não custa nada. No entanto, a Bíblia ensina que tanto o chamado para arrependimento como a condição de arrependimento são essenciais para o processo da salvação. Como o verbo metanoia expressa ação, tomar uma decisão de mudar de direção na vida. No substantivo, metanoia afirma a condição para a salvação. Ambos são necessários para produzir o fruto do arrependimento. Simplificando, é preciso entender a necessidade de uma mudança na direção da vida, tomar a decisão de mudar e então entregar a vida a Cristo, recebendo o Espírito de Cristo no coração. Esse é o preço que se paga, a rendição da sua própria vida. E é essencial, pois a Bíblia deixa claro que ninguém tem condições de mudar sozinho. Só Deus pode realizar a mudança espiritual. A boa notícia é que o arrependimento é um dom de Deus para todos que se entregam a Cristo. É o que eu disse, meus irmãos, temos que pedir a Deus, irmão. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, pede a Deus que Deus dá. Ou seja, você tem que pedir também, falar: Deus, me ensina, me dê sabedoria, me capacita, Pai, coloca mais amor no meu coração, Pai. Eu sou fraco, eu não oro por ninguém, eu sou medíocre, eu só vou na igreja para buscar tuas bênçãos, Senhor. Me perdoa todas as vezes que eu botei meu joelho e só pedi por mim, porque eu sou fraco, sabe, irmãos? Temos que declarar toda a nossa fraqueza para Deus, que Deus conhece.
mas Ele quer que a gente se entregue para Ele e fala: muda, Senhor, muda meu comportamento, muda porque eu não estou orando nem pelos da minha casa, muda porque eu não estou orando pela salvação do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares. Senhor, que falta de sabedoria é essa minha, Pai. Eu estou pedindo mais pelo meu carro do que pela salvação dos meus familiares, e o carro perece, Senhor, e a vida eterna não. Irmãos, precisamos ter uma metanoia. Jesus prega metanoia. Jesus também pregou sobre metanoia. Em Mateus 4,17, lemos a sua primeira pregação de Jesus quando ele saiu do deserto, onde foi tentado por Satanás. Após ter vencido a tentação, Jesus volta para a Galileia e começa a sua pregação contundente, ordenando que houvesse arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. Mais uma vez, a palavra usada em lugar de arrependimento foi metanoia. Daí por diante, passa Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, metanoia, porque está próximo o reino dos céus. Jesus está interessado em que nossas vidas sejam transformadas, porque a vida eterna é mais do que escapar do inferno. É o que eu disse, olha, meu irmão, às vezes a gente está orando tanto: Deus, me dê esse carro, mas a gente não ora com tanto fervor para a salvação do parente, para a salvação do vizinho, para a salvação do próximo. Ah, irmão, esses dias eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, acho que é dia 5 de outubro, e eu estava assistindo por esses dias aí, aquele ex-vocalista Xande, da banda Timbalada, meus irmãos. Parece que ele estava, mendigando, perdeu os dentes. Eu vi isso na internet. E eu fiquei assistindo 3 vídeos desse homem, quando ele fazia sucesso, 1900 e alguma coisa, no YouTube. Sabe? E Deus tocava no meu coração: ore por ele, ore porque ele precisa de salvação. Ele é um doente espiritual. Satanás está lutando para levar a alma dele para o inferno. O Espírito Santo de Deus me dizendo: ore por ele, ore pelo Xande, da banda Timbalada. Sabe, meus irmãos, a gente tem que orar pelos que não estão sabendo que nem a gente está orando por eles. Sabe, você tem que orar assim pelos artistas, esses artistas da Globo. A gente fala tanto da Globo. Meu, se a Globo é do diabo, então vamos orar para que Deus resgate esse povo do diabo, meus irmãos. Em vez de a gente ficar batendo isso na tecla e falando: a Globo é do diabo, a Globo é do diabo. Não, ore pelo William Bonner, ore pela Fátima Bernardes, ore pelos diretores da Globo, ore por aqueles artistas que estão beijando homem com homem, mulher com mulher. Em vez da gente criticar, vamos orar. Porque é isso que Deus quer, que a gente tenha metanoia, amor no coração. Em vez de ficar criticando, coloca o joelho no chão, coloca o joelho no chão uma hora pelo William Bonner, coloca o joelho no chão uma hora pelos artistas que estão beijando homem com homem, coloca o joelho no chão uma hora para Deus salvar o diretor. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está curta para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Nós, irmão, que temos falta de entendimento, em vez de a gente orar pela salvação, a gente fica aqui criticando. Sabe, é muito difícil alguém orar e jejuar por alguém que você não conhece. A gente ora e jejua por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa casa, que eu estou falando literalmente, porque, como eu disse, às vezes a pessoa não ora nem pela casa. Então, meus irmãos, em vez de ficarmos criticando, vamos ter uma metanoia, mudança de mente, caráter, atitude. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar pela Rede Globo, pelos diretores, pelos artistas. Ore por uns 10 deles. Se Deus salvar um, irmão, glória a Deus. O resto é com Deus, irmão. Cabe a nós orar. E é o que eu disse, vamos estar em oração por esse menino, esse Xande, do ex-Timbalada, ou Timbalada, não sei onde que é, mas eleve a tua oração, que Deus sabe. Senhor, abençoa a vida daquele menino, daquele rapaz, daquele homem, salva a vida dele, ele está perdido, o inimigo quer levar ele, Senhor, não permita. Vamos orar, meus irmãos, porque isso é metanoia, isso é metanoia. Daí por diante passou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus veio para reconciliar-nos com Deus, a fim de que possamos ter com Ele um relacionamento entre pai e filho. Romanos 5:1, Mateus 6:9. Ele disse que veio nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Uma vida que flui do nosso interior, porque Ele habita em nós. 1 Coríntios 3:16. Uma vida que flui como rios de água viva, vindo do nosso interior, por causa da fé que temos no Filho de Deus. João 4:14. Uma vida que é baseada em princípios tão poderosos que profundamente transformam o nosso pensar, e daí muda nosso ser e nosso estilo de viver. Romanos 12:2. Jesus estabelece o conceito dessa mudança de mentalidade muito além da proibição de certos atos de conduta. Obviamente,
Metanoia também significa o abandono das práticas carnais, ou seja, do pecado, que nos afastam de Deus. No entanto, metanoia não busca sua força na retidão humana, na capacidade do homem em fazer o que é certo ou no merecimento de alguns que consegue evitar. A aparência do mal. Metanoia surge da ação de Deus na vida de uma pessoa. É um chamado à conversão, o chamado para a sua total rendição e comprometimento com a vontade de Deus. É a transformação que acontece porque, entre outros, aí vamos lá. Primeiro, a percepção pessoal do amor de Deus por você tornar-se inquestionável. Estar separado de Deus significa para você estar morto. Estar ligado a Deus significa para você a única vida verdadeira. O propósito para a sua vida é descoberto. Você entende que os planos dele são melhores do que os seus. Você tem convicção que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sua prioridade é agradá-lo a Deus. Seu entendimento sobre os valores éticos e morais são corrigidos. Seu foco e suas prioridades deixam de ser centrados em desejos egoístas, passando para aquilo que está no coração de Deus. Pedro prega metanoia. A transformação da mentalidade é necessária no processo de conversão para que esta seja genuína. Ao ser questionado o arrependimento do que fazer após ouvir a mensagem do Evangelho, o apóstolo Pedro é enfático ao responder: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e receberá o dom do Espírito Santo. Paulo prega metanoia. Em Atos 17, o apóstolo Paulo prega sobre a necessidade de sermos transformados a partir da mudança de nossa mentalidade. Ele declara que Deus está notificando ao homem em toda parte para que se arrependam e se convertam. Todos nós somos notificados de que Deus requer o processo de transformação na mente e a partir dela nas suas atitudes. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Metanoia. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 30 a 31. Conclusão. A transformação de nossa mentalidade é exigida por Deus para que possamos compreender e entrar em seu reino. João Batista demonstrou isso através do batismo de metanoia. Jesus declarou isso quando disse para transformarmos a nossa mente, porque o reino de Deus estava próximo. Pedro anunciou que Deus exigia a mudança da mentalidade e a conversão das atitudes. E Paulo instruiu-nos para não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação de nossa mente. O poder que transforma a nossa mente não se baseia em pura informação, mas na revelação de Deus e seu agir em nós, de tal maneira que provoque nossa total rendição ao seu amor e sua vontade. O incondicional chamado de Deus para a mudança do homem vem acompanhado de sua promessa de transformação, onde ele produz em nós um espírito alegre por obedecer e uma fé sólida pela confiança de estar vivendo sua vontade. O evangelho que salva é o evangelho que transforma pela graça de Deus. O mesmo poder que nos torna justificados sem que merecemos, simplesmente porque Deus nos amou e se entregou por nós, Ele é o que realiza em nós essa transformação através da fé, dando-nos um novo começo, uma nova chance, um novo viver. 2 Coríntios 5, 17, 19 declara assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 19. Ao permitir que Deus renove a nossa mente e traga transformação às nossas vidas, seremos também renovados em nosso espírito, recebendo dele o perdão, a cura e a renovação do nosso chamado. Esse é o constante processo de metanoia que Deus realize naqueles que se rendem ao seu agir. Então, meus irmãos, esse foi um breve estudo que eu fiz para mim e para os irmãos, para a gente entender um pouquinho o que é metanoia, sabe? Pararmos de ir para a igreja e pedir só para nós, o nosso ego, nós, eu quero ganhar mais, eu quero um salário melhor, eu quero estar no lugar daquele gerente, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você precisa de uma metanoia, você precisa orar mais pela salvação do teu próximo,
Você precisa orar mais pela salvação do teu pai e da tua mãe, porque em breve eles não estarão mais contigo. Aí depois você não precisa mais orar, porque morreu, morreu. Não se ora por morto, ora por quem está vivo. Então, ore pelos que estão vivos, para que Deus transforme eles antes que eles venham descer à sepultura, sabe? Porque depois não adianta mais você lamentar e chorar. E quem sabe Deus pode até cobrar de você em vida, por ser apenas um crente pidão, gugu dadá, apenas para você mesmo. Não se esqueça o que eu estou te dizendo. Em breve, teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe, ou um parente bem próximo teu, descerá à sepultura. Será que você tem orado por ele fervorosamente, assim como você ora por você, para ter o teu carro, para ter a tua casa, para ter as tuas bênçãos, para ter dinheiro no bolso, para ter cartão personalité, para ter cartão black, para ter isso, para ser reconhecido pelo gerente? Presta bem atenção, procura uma metanoia, procura, pede para Deus te dar uma metanoia, uma mudança de mente, de caráter, de atitude, pede para que o Espírito Santo de Deus queime no teu coração e dentro de você, para que você possa orar pelas pessoas. Isso é metanoia. E tem uma mudança também de vida. Não fica tomando santa ceia de qualquer jeito. Não fica tomando santa ceia falando mal da vida dos outros. Não fica tomando santa ceia e depois vai para tua casa e toma uma cervejinha e fica lá ligado, grudado na televisão, abraçado na televisão no dia de jogo, sabe? Tomando uma cervejinha, falando palavrão e descendo a lenha na tua mulher. Vigia, tá bom? Porque depois Deus vai cobrar. Tenha uma metanoia. Seja crente de verdade. Não fica mentindo só para você mesmo. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem na paz do Senhor e que Deus vos abençoe.